Olá, pessoal! Estamos aqui na minha, na sua, na nossa terça-feira teológica. E nesta ocasião nós estaremos tratando sobre a seguinte temática: a justificação é pela fé ou é pelas obras? Quem tem razão? Paulo ou Tiago? Quem será que fez um tratado e um desenvolvimento acerca da fé de uma forma acerca da justificação de uma forma correta? Paulo ou Tiago? Eles se contradizem? Bom, para isso, eu gostaria de ler com os irmãos Romanos capítulo 3, verso de número 28. O texto diz: Concluímos, portanto, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, para Paulo, o homem é justificado pela fé. Quando nós analisamos Tiago, vamos ver o que Tiago diz no capítulo 2, verso de número 24. Tiago diz: Vejam, portanto, que uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé somente. E aí? Como resolver, como responder este paradoxo? Bom, muitos podem analisar, podem contemplar esta temática e ter ela por um tanto por simplista e falar, Lucas, mas isso é muito bem resolvido, isso não tem discussão. Quando na verdade, para outras pessoas, essa contradição do que Paulo está dizendo e do que Tiago está dizendo possa ser uma contradição sem resolução. E o propósito desse vídeo, o propósito de hoje é justamente trazer luz, trazer clareza a essa questão. Pode ser muito simples para você. No entanto, a história nos mostra que não é tão simples assim. Este texto, esta temática. Hoje, sim, com os recursos pode ser mais simples, mas a história nos mostra que não foi bem assim. A carta de Tiago, ela possuiu uma certa objeção quanto à sua aceitação no cânon, justamente por ter, segundo os estudiosos, os eruditos da época, essa visão legalista. Tiago, ele tem uma visão de que é necessário ter obras, é necessário apresentar a prática, na prática. E isso fez com que muitos homens, muitas pessoas na história viessem ter aquela pulga atrás da orelha. Será que Tiago é verdadeiramente inspirado por Deus? De acordo com Douglas Moo, a carta de Tiago foi uma das últimas, juntamente com Hebreus e Apocalipse, a serem consideradas canonizadas. Tiago, somente no final do quarto século da era cristã, foi uma carta considerada canônica. Então, por aqui, nós já vemos que não foi tão simples a aceitação e a interpretação daquilo que Tiago estava querendo dizer. Quando nós analisamos um pouco mais à frente na história e chegamos na era dos reformadores, e quando falamos sobre os reformadores, podemos citar a mente brilhante que deu início à reforma protestante. É claro que existem os pré-reformadores, mas a reforma protestante em si, que é Martinho Lutero. Uma mente brilhante rejeita a carta de Tiago. Martinho Lutero classifica a carta de Tiago como epístola de palha. Para Martinho Lutero, a carta de Tiago, além de legalista, era uma carta apócrifa. Lucas, é sério isso? Sim. A história nos deixa isso bem claro. Por quê? Precisamos entender que, conforme nós lemos, Paulo, ele sempre teve um grau de aceitação na academia, diante dos estudiosos,
uma aceitação muito alta, uma aceitação muito fácil, podemos assim dizer. Paulo era erudito, então aquilo que Paulo dizia, até mesmo porque a doutrinação da igreja parte com base nos ensinos de Paulo, se algo se opusesse àquilo que Paulo estava dizendo, logo teria a sua credibilidade abalada. E para os estudantes destes primeiros séculos da era cristã, para Martinho Lutero, ali no período da Reforma Protestante, ali no século de número 16, era ainda muito difícil essa compreensão e o choque do que Tiago escreve, conforme nós lemos, e o que Paulo escreve. Mas, diante desses textos, diante dessa situação, quem está certo? Será que alguém está errado? Será que a Bíblia entra em conflito? Bom, precisamos compreender que a carta de Tiago é uma carta que oferece uma perspectiva prática sobre a vida cristã. Tiago, ele não tem um viés doutrinário. Tiago, ele tem um viés prático. E para nós compreendermos melhor isso, faz necessário nós analisarmos o contexto que Tiago escreve a sua epístola. A economia da época era instável. Pouquíssimos eram os recursos. A Palestina ali era praticamente sustentada pelo plantio e colonizada, podemos assim dizer, sob o domínio de Roma. Os impostos eram altíssimos, mas muito altos, ao ponto que levavam as pessoas a negociarem a sua fé, levavam os crentes a negociarem a fé. Por que eles negociavam a fé? Na tentativa de escaparem das perseguições, na tentativa de escaparem das retaliações. Se eles conseguissem escapar dessas perseguições, se eles conseguissem escapar dessas retaliações, eles poderiam melhorar a sua economia e proporcionar uma vida melhor aos seus familiares. Note que além dos impostos propostos por Roma, ainda tinha a perseguição contra eles no caso de serem crentes. Então, além de terem de pagar tributos a Roma, ainda eram perseguidos por conta de sua fé. Isso fazia com que as pessoas ali daquela época negociavam a sua fé. É justamente por isso que a economia era abalada, não era muito... Como que eu posso dizer? Não era muito fácil a economia daquela época para os crentes da Palestina, que Tiago exorta aqueles que eram ricos. Por quê? Estes, os ricos da época, pagavam salários descomunais, como se aqueles que trabalhassem para os ricos fossem escravos, e ainda assim eram crentes e se aproveitavam das pessoas que dependiam daquele serviço. Além disso, além da questão econômica, tinha as disputas entre fariseus e saduceus. Conforme o cristianismo vai ganhando força, nós temos agora problemas de ordem econômica, nós temos problemas de ordem governamental, nós temos perseguições advindas tanto do império quanto dos saduceus e dos fariseus. Os cristãos, além de serem reféns do domínio estrangeiro e passarem por situações de provação, terem salários que não eram justos, eles precisavam dar testemunho sem mesmo abrir a boca. Por quê? Por conta da retaliação e da perseguição. Então note que todo esse conjunto fazia com que as pessoas viessem a abandonar a fé. Fazia com que as pessoas negociassem a fé em busca de uma condição de vida melhor.
Enquanto esta carta, a carta que Tiago escreve, é uma carta com todo este cenário, é uma carta com todo este viés de uma complicação na vida cotidiana dos crentes, dos destinatários a esta carta, quando nós analisamos a carta que Paulo escreve, a carta aos Romanos, nós vemos que a carta aos Romanos, além de prática, é um tratado teológico amplamente soteriológico. Tanto que uma das discussões mais ferrenhas entre o arminianismo e o calvinismo é com base em Romanos. A carta aos Romanos é muito discutida sobre essas duas linhas que tratam acerca da soteriologia. E aqui nós já conseguimos ter a nossa mente aberta acerca disso. Por quê? No capítulo 2, versos 14 ao 16, Tiago não está dizendo que a causa da salvação são as obras. Tiago não está apresentando as obras como motivo de justificação, as obras como motivo de salvação. Tiago está dizendo que a consequência da minha fé, que me justifica, é ela quem me salva, não as minhas obras. E esta fé que me salva, esta fé que me justifica, me leva a ter obras. E para que essas obras? Para testificarem da minha fé. Tenha em mente o contexto, o cenário que nós apresentamos aqui de uma forma bem rápida, de uma forma bem simplista, mas apenas para nós podermos entender que o cenário que os crentes, os destinatários desta carta, desta epístola de Tiago viviam, era um cenário que eles negociavam a fé. Justamente por isso, Tiago está dizendo que a fé que eu tenho, que me justifica e que me salva, deve me levar a ter obras. No entanto, o que Paulo fala é que a fé é a causa da minha justificação. E Tiago, ele fala da fé como a consequência da minha justificação. Das obras como consequência da minha justificação. Enquanto Paulo ele está tratando da fé como o pontapé inicial para minha justificação, Tiago está tratando das obras como a continuidade, como o processo da minha justificação, como a consequência da minha justificação. Tiago não está dizendo que eu sou justificado pelas obras. Tiago está dizendo que as minhas obras comprovam que eu fui justificado. Se eu fui justificado, eu preciso ter obras. É um tanto simplista, mas conforme vimos na introdução deste vídeo, não era uma questão muito fácil, uma questão de fácil interpretação. E por que hoje se torna uma questão simples, uma questão fácil, uma questão que é sabida, não, ainda que não por todos, mas pela maioria? Pelos recursos. Hoje nós temos uma teologia pronta. Hoje nós temos livros, nós temos vídeos no YouTube e até mesmo para os mais preguiçosos tem o ChatGPT, tem o Google, que ainda que não dê respostas corretas, dão algum tipo de resposta. Além disso, nós temos pregações em nossos cultos, nós vemos publicações dos teólogos que nós seguimos, ou até mesmo nós vemos essas respostas nos cursos que nós fazemos online. O que é isso, Lucas? É a teologia pronta. A discussão que eles tiveram lá atrás, nós não precisamos ter hoje. Por quê? Existem questões que foram discutidas, foram debatidas lá atrás, que hoje estão muito bem resolvidas e nós não precisamos nos preocupar.
E o fato de nós não precisarmos nos preocupar com algumas questões faz com que nós venhamos desprezar a sabedoria profunda e venhamos nos conformar com a sabedoria rasa, a sabedoria comum, a sabedoria popular que é disseminada nas redes sociais. O problema de nós não termos uma profundidade é justamente o fato de nós termos preguiça, não termos disposição de buscarmos o profundo. E isso pode implicar em algumas coisas, como, por exemplo, nos alimentarmos com comida estragada. E o pior é que, por não termos um filtro, iremos cair, iremos concordar, iremos aceitar a consequência, passaremos mal. Então, ainda que tenhamos respostas prontas, que venhamos buscar entender o processo que levou essas respostas. Venhamos compreender os debates que existiram para que hoje tivessem essas respostas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilhe com um amigo, com alguém que você sabe que possui essa dúvida. Que Deus os abençoe. Semana que vem estamos aqui novamente com mais um vídeo, com mais um conteúdo. Mande sugestões, você que tem meu contato no WhatsApp, ou até mesmo mande sugestões na DM do Instagram. Que Deus os abençoe